Bom dia! Já estamos no mês de maio, mês dedicado a Maria, e hoje queria falar convosco um bocadinho sobre Nossa Senhora. Para isso vamos começar rezando uma Ave Maria à Nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mês de maio, mês de Maria. Todos os anos lembramos sempre de Nossa Senhora quando chega esta altura do ano. Este ano, talvez de um modo especial, tenhas ainda presente na cabeça aquilo que aconteceu há umas semanas em Fátima, quando nós nos consagramos ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Por causa desta pandemia na qual estamos, fomos pedir ajuda a Nossa Senhora, como filhos que pedem ajuda a uma mãe. Fizemos-lo aqui em Portugal, em Fátima, e também se fez no mundo inteiro. Mais recentemente, no dia 1 de maio, os bispos italianos também consagraram Itália ao Imaculado Coração de Maria. E antes, na América Latina, muitos países fizeram o mesmo com Nossa Senhora de Guadalupe. Nós, às tantas, poderíamos pensar, mas tantas invocações de Nossa Senhora, Fátima, Lourdes, Guadalupe, tantos países onde se invoca Nossa Senhora de uma maneira especial. Afinal, quantas Nossas Senhoras é que há? Há uma, é só uma, a Nossa Mãe do Céu, obviamente. Mas o facto de ela ter aparecido em tantos sítios diferentes mostra-nos que ela está sempre a lembrar-se de nós. Talvez neste mês possamos perguntar-nos: e eu quantas vezes me lembro de Nossa Senhora? Imagino que estarás a rezar todos os dias, nem que seja pelo menos uma Ave Maria a Nossa Senhora, todos os dias lembramos-nos dela, mas não será que nós poderíamos rezar um bocadinho mais? Repara que isso é um pedido que o Papa Francisco nos fez precisamente para este mês de maio. Dizia assim o Papa numa carta que nos escreveu: já está próximo o mês de maio, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. E depois o Papa continua e até faz um pedido, uma proposta. Diz assim: pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o terço em casa no mês de maio. A proposta é esta: rezar o terço em casa no mês de maio. Pode ser um bom propósito para fazermos neste mês, rezarmos esta oração do terço, que, como bem sabemos, é uma oração que Nossa Senhora gosta muito, tem muito apreço por esta oração. Pensei que talvez valesse a pena conhecer um bocadinho a história do terço. Afinal, que oração é esta? Como é que ela apareceu? Será que foi Nossa Senhora que nos deu uma receita sobre como rezar o terço a dada altura e nós seguimos essa receita? Ou será que é algo que foi aparecendo ao longo dos tempos? De facto, é isto que aconteceu. O terço foi-se formando, foi-se fazendo ao longo dos tempos. Vamos dar uma olhadela a esta história do terço. Tudo começou provavelmente por volta do século X. Nessa altura fundou-se uma ordem religiosa em que os monges procuravam rezar lendo todos os salmos da Bíblia. São 150 salmos. Mas como alguns não sabiam ler e dedicavam-se mais a trabalhos manuais, não podiam ler todos esses salmos, e então procuravam rezar Pais Nossos. Rezavam 150 Pai Nossos em cada dia. É bastante. 150 acompanhando aquela oração que faziam os seus companheiros. Um bocadinho mais à frente, no século XII, o culto a Nossa Senhora começou a ter uma grande importância. Isso aconteceu com a ordem cisterciense. De facto, um dos principais nomes
dessa ordem, o São Bernardo de Claraval, difundiu muito a devoção à Nossa Senhora e até foi ele que começou a falar de Nossa Senhora desta maneira: Nossa Senhora, aquela que é a nossa mãe. E então, nesse tempo, foram-se introduzindo, nesses 150 Pai Nossos que se rezavam, foram-se introduzindo algumas salutações, quer dizer, algumas saudações que se dirigiam a Maria. Em vez de se rezar só 150 Pai Nossos, substituíram-se alguns Pai Nossos por saudações. O que é isto das saudações? Olha, era aquela saudação que o anjo tinha dirigido a Maria quando lhe apareceu em Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Estás a ver que é a primeira parte da Ave Maria. E, mais à frente, começou-se a acrescentar também outras saudações. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E assim se iam rezando estas orações a Nossa Senhora, alternando com os Pais Nossos. Este costume foi crescendo tanto que, no final do século XIII, já havia algo que se chamava o Saltério de Maria. É como se fosse uma espécie de os Salmos de Maria, que eram rezar 150 saudações a Nossa Senhora, em vez de rezar aqueles 150 Pais Nossos. Já estás a ver que isto se começa a parecer com o terço. O terço, ao fim e ao cabo, não são mais do que 50 Ave-Marias dirigidas a Nossa Senhora, em cada um dos mistérios, e realmente foi a forma que eles encontraram na altura para contar as saudações, foi fazendo aquilo que eles chamavam um contador, aquilo que nós conhecemos agora como o terço. Usavam estas contas para contar as saudações que dirigiam a Nossa Senhora e, quando acabavam, passavam para a seguinte. Este costume foi um costume que muita gente procurou repetir. Não só os monges, mas também os cristãos começaram a repetir este costume de rezar o Saltério de Maria. E assim foi crescendo e resumindo um bocadinho toda a história, as coisas foram sucedendo. Foi-se acrescentando no final dessas saudações o nome de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois houve um santo, o Beato Alano de Rupe, que deu a forma que nós conhecemos agora ao terço, dividido em 5 mistérios em cada terço, e, por essa altura, completou-se também a Ave Maria e rezou-se aquela segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Portanto, estás a ver que o terço fez-se mais ou menos ao mesmo tempo em que se concluiu que teve a sua forma definitiva, a Ave Maria. A devoção ao terço foi-se difundindo ao longo dos séculos. Cresceu muito com a invocação de Nossa Senhora do Rosário, que veio a propósito de uma batalha famosa no Mediterrâneo, a Batalha de Lepanto, onde, graças à intercessão de Nossa Senhora, os cristãos tiveram uma vitória muito importante, e depois começou a crescer ao longo do tempo, graças ao empenho da própria Nossa Senhora. De facto, foi ela que, nas aparições que teve, em Lourdes, por exemplo, apareceu com um terço nas mãos, rezando o terço. Em Fátima, como vocês conhecem muito bem, também apareceu aos pastorinhos. E o que é que pediu aos pastorinhos? Rezem o terço todos os dias. De facto, vê-se que é uma oração muito agradável a Nossa Senhora. Uma oração à qual nós temos que prestar ouvidos. Já neste século, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica dedicada à Nossa Senhora, chamada O Rosário da Virgem Maria. E nessa encíclica sugeriu que rezássemos mais um grupo de mistérios do terço. Isso ajudou-nos a dar-nos conta do seguinte: qual é que é o interesse de Nossa Senhora em que nós rezemos o terço? Será que ela está interessada? Será que é um interesse assim egoísta? Está interessada em que nós lhe rezemos, que falemos com ela para se sentir bem, para se sentir melhor? Será que é esse o interesse de Nossa Senhora? Não. Como o Papa João Paulo II dizia nesta encíclica, o terço é uma oração que nos leva até Jesus. É uma oração cristológica. O interesse de Maria em que nós rezemos o terço
é que quando nós rezamos o terço, aproximamo-nos mais do seu Filho. E estamos a rezar como deve ser. Estamos a pedir aquelas coisas que são convenientes. Estamos também a entrar nos mistérios da vida de Jesus, a contemplar Jesus. Por isso, talvez te possa dar alguns conselhos breves para rezar bem o terço. Como é que se deve rezar bem o terço? Olha, em primeiro lugar, deve-se rezar o terço sem ser a correr. Não é preciso que se reze Ave Maria, cheia de graça. Não é isso que se pede. Mas também não é preciso rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita vós entre as mulheres. Porque quando uma pessoa reza a esta velocidade, de certeza que não se dá conta do que é que está a dizer. São José Maria, que tinha também uma grande devoção ao terço e a Nossa Senhora, e esteve em Fátima muitas vezes a rezar o terço, dizia-nos: devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem. Devemos rezar o terço com pausa, normalmente, mas com pausa, pensando naquilo que estamos a dizer, em quem somos nós e em quem é Maria, a quem nos estamos a dirigir, e Jesus, o Pai, o Espírito Santo, quando dizemos aquele glória no final de cada mistério. O primeiro conselho para rezar o terço é este: não correr. Depois, segundo conselho, olha, procura pensar naquilo que dizes no princípio do mistério. Por exemplo, quando se diz primeiro mistério, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Não é bom dizer isto e começar logo o Pai Nosso rapidamente, assim, sem parar. Vale a pena pensar que aquele mistério é sobre a Anunciação do Anjo. E podemos fazer uma ideia, imaginar, meter-nos naquela cena. Como seria o sítio onde o anjo apareceu? Como é que estaria Nossa Senhora? Como é que seria aquele anjo? Alguma coisa somos capazes de imaginar. E isso até nos ajuda, enquanto estamos a rezar as Ave Marias do terço, quando nos distraímos, se estamos a pensar no mistério, pelo menos distraímos-nos com uma coisa boa, que é naquilo que estamos a contemplar, naquele mistério do terço. Portanto, pensa no mistério. Depois, outra sugestão é pensar que o terço é muito eficaz para pedir coisas a Deus. E vale a pena pedir mesmo, ou seja, ter intenções. Provavelmente estás habituado a rezar o terço. Pode ser que lá em casa, em tua casa, se diga logo ao princípio do terço as intenções. Olha, vamos rezar por esta intenção, por aquela outra, por aquela pessoa da nossa família que precisa de ajuda. Também é possível dividir as intenções pelos mistérios. Por exemplo, dizer o primeiro mistério, nem é preciso dizê-lo em voz alta, basta que penses para ti, estejas habituado a fazer isto. O primeiro mistério vou oferecer pelo Papa, por exemplo. Vou oferecer pelo Papa. E então, ao rezar esse mistério, se alguma vez te distrais, pelo menos voltas a recuperar a atenção pensando: olha, estou neste mistério e estou a oferecer pelo Papa. Segundo mistério, vou oferecer pela minha família. Terceiro mistério, vou oferecer pelos meus amigos. E assim sucessivamente podemos encontrar várias intenções para cada um dos mistérios. Depois, também é bom que não percamos a paciência quando vemos que nos distraímos muito ou que o terço nos parece uma oração aborrecida. Queria mostrar-te agora o que nos dizia São José Maria sobre o que acontece quando nós nos distraímos no terço. Vamos ver. Padre, ¿y todos los días lo reza usted muy bien? Por lo menos lo rezo con amor. Es como un novio o un buen hijo que quiere hacer un obsequio a su novia o a su madre y va con la guitarra y unas veces se da cuenta de lo que toca y otras se distrae un momento pero sigue con la guitarra, ¿verdad? La madre o la novia le agradecen lo mismo porque eso es una manifestación de amor. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos, padre, tienen 24, 23 y 19. Les dirán las mismas cosas a las chicas. A todas si se dejan. ¿Oyes? Pues yo le digo a la Madre de Dios los mismos piropos, todos los días. Cada vez querría decirlos con más cariño. Y no me aburro y sé que a ella no le disgusta. Vamos pedir a ajuda de São José Maria para que ao longo deste mês de maio saibamos rezar o terço.
oferecer essa oração a Nossa Senhora com carinho, como um filho oferece um presente à sua mãe. E que o saibamos fazer com atenção. Com estes truques, talvez encontres outros. Depois já me dirás tu os truques que encontraste para rezar bem o terço. Mas pensando no mistério, pensando por quem o podemos oferecer, pensando nas pessoas que estão ao nosso lado a rezar connosco, às vezes pode ser isso que nos ajuda. Vamos pedir essa ajuda a São José Maria para que ao longo deste mês saibamos oferecer este presente a Nossa Senhora. E agora vamos acabar rezando outra Ave Maria à Nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.